A teoria da comunicação e as funções da linguagem. O homem, quando se comunica, utiliza sinais organizados. Ele os emite a uma outra pessoa. Para que aconteça a comunicação, precisamos de um emissor e de um receptor. O emissor transmite uma mensagem por meio de determinado código. Como código, temos as palavras, os gestos, os desenhos, os sinais de trânsito, entre tantos outros. Se a mensagem tem um transmissor, teremos o canal de comunicação. Em um contexto. Esses são, então, os elementos da comunicação. Quanto às funções, o emissor escolhe a mensagem com determinado código e precisa ter objetivos específicos para transmitir a mensagem, informar algo, demonstrar seus sentimentos e convencer alguém a fazer algo. Quanto às funções, são as seguintes: referencial, conativa, emotiva, fática, poética e metalinguística. O objetivo da função referencial é informar. Temos os textos de jornal, como esse exemplo. A reportagem encontrada no portal sobre a nova República das Diretas Já, a Constituinte. Em 1979, a Lei da Anistia permitiu que centenas de brasileiros exilados pelos militares voltassem para suas casas e vivessem em seu próprio país, etc. A função referencial é também chamada de denotativa ou informativa. Os textos jornalísticos são os que mais apresentam essa função. Um outro exemplo temos na função conativa. A função conativa é também chamada de apelativa. Por quê? Porque ela tem a função de convencer. Um exemplo é a propaganda de carnaval. Essa função tem como característica o emprego de verbos no modo imperativo. Curta, brinque, divirta-se. São exemplos disso. O modo imperativo é o modo da ordem, e geralmente é isso que se faz para apelar, para convencer o outro. A função emotiva é o próximo item. A função emotiva usa de emoção, como o próprio termo já diz. Por isso, quando se quer expressar sentimentos, emitir opinião ou sensação sobre algo ou alguém, usa-se essa função. Por exemplo, tenho todo o tempo do mundo para sonhar. É um eu falando. Ou, nós todos o amamos muito, papai. Envolve a emoção. Na sequência, a função fática funciona da seguinte forma: o emissor testa o canal de comunicação. Ele faz isso com a finalidade de ser atendido pelo receptor. Por exemplo, uma conversa numa parada de ônibus. Oi, oi, será que vai chover? Pois é. Também as conversas de elevador podem se dar dessa forma, principalmente quando não se conhece a pessoa ou se tem pouca afinidade com ela. A função poética, também chamada de
Função estética. Essa função é comum na linguagem literária. Um exemplo é este poema, ou melhor, o trecho do poema de Cecília Meirelles. 10 bailarinas deslizam por um chão de espelho, têm corpos egípcios com placas douradas, pálpebras azuis e dedos vermelhos, etc. A escolha das palavras é uma das características, e essas palavras são dispostas de forma singular. Isso contribui para que o texto tenha musicalidade, ritmo. O vocabulário é escolhido para tornar o texto rebuscado, por isso linguagem literária. Outra importante função é a metalinguística. Usa-se a linguagem para falar dela mesma ou de outro sistema de significação. Os conceitos de dicionário, por exemplo. Escolhi para isso a palavra amor, sentimento que predispõe alguém a querer o bem de outrem, entre outras coisas. Uma fala qualquer. O amor é algo muito sublime para mim. Eu estou conceituando o que é amor. Essa é a função metalinguística. Agora você já tem importantes recursos na hora de escrever. Preste muita atenção na sua função como emissor.